Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E a gente já deixa aqui, já passa para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e também pela Rede Fox de TV. E todo mundo que nos acompanha, entra em contato, deixa um comentário nas nossas redes sociais. É @haja certo. Facebook, YouTube, Instagram. Você é sempre bem-vindo. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que é de muita importância. A gente vai abordar a violência dentro de casa. É um assunto sério, um assunto pesado, mas é um assunto que a gente precisa estar tratando, porque a gente acompanhou isso aí na pandemia, teve muitos casos, né? A lei da mulher, a lei do homem, tudo isso aí foi levantado. E a gente está trazendo uma pessoa aqui fantástica para falar isso com a gente, Rosária Campolina. Seja bem-vindo, Rosária. Obrigada, Alckmin. Eu queria agradecer, né, esse convite. É, eu adoro falar, né, falar sobre as questões das pessoas, as questões das famílias. E, ultimamente, eu tenho sido convidada muito para falar sobre as questões das crianças, né, as questões da violência doméstica. Não é um tema muito saboroso, né, não é um tema agradável, mas ele é necessário, muito necessário. Quanto a informação salva, a informação, ela salva as crianças. Então, nós precisamos nos informar. Quanto mais informados nós ficamos, mais nós temos oportunidade de ajudar as crianças. Né? Isso é importantíssimo. É isso mesmo. E o que é importante é o seguinte, por exemplo, eu até falei isso no programa atrás, que quando tem pessoas que não estão satisfeitas com o que estão vendo no espelho, elas vão lá e quebram o espelho, mas aí não resolve o problema. Né? E a gente trazer a clareza com responsabilidade para discutir esses assuntos, com propostas reais, com propostas verdadeiras, né? No intuito de resolver isso, é o que faz toda a diferença e eu vejo isso como uma evolução da sociedade. A sociedade só vai ser uma sociedade melhor quando a gente valorizar dois extremos, que são os nossos velhos e as nossas crianças, né? Eu vejo nessa seguinte situação, por quê? As nossas crianças, porque vão ser o futuro do país. E os nossos velhos, em questão de agradecimento e de constante aprendizagem, porque eles têm muito a colaborar. E a gente, diferente do povo asiático, por exemplo, que consulta muito, os velhos lá, eles usam muito a sabedoria deles. E aqui não, aqui o pessoal do Brasil, na América Latina em si, coloca no asilo, né? Para, eu não quero amolação, não quero encheção de saco, eu não quero cuidar. E é bem essa característica, né, Rosário? É, na nossa cultura, velho para nós é estragado, né? É sinônimo de estragado. Então, às vezes eu comprei uma sandália nova, mas ela quebrou o fecho, eu chamo ela de velha. Minha sandália já é velha. Olha para você ver o sinônimo que a gente dá para velho. Velho é sabedoria, né? No Japão, nunca um jovem vai conseguir ter um carro que um velho tem. Ele não pode comprar, porque o velho trabalhou a vida inteira, então ele merece ter um carro muito melhor. Olha que respeito que eles têm pelo idoso, né? Lá, velho é idoso, ele não é velho, né? Isso é um respeito imenso, é uma cultura que tem um respeito imenso pelo idoso, né? Nós precisamos ensinar também, né, as nossas crianças a respeitar. Nós mesmos precisamos ter respeito pelo velho, né? Muito difícil, porque isso é cultural, né? É uma cultura, né? E é interessante você falando isso, porque até se entra muito nesse campo de terceira idade, né, de melhor idade. Só que o que a gente vê na realidade existe uma falta de respeito gigante. E aí eu vou estender isso aí com os seres em geral, não só com o ser humano, mas com os animais também. Eu acho que a sociedade está muito assim estranha, vamos falar assim, né? Então o pessoal está muito relativizando tudo. Você não pode falar mais nada hoje que é motivo de
de lacração, de um monte de coisa, então você fica, Verdade. né, você tem que ter dedos. Aqui no programa, por exemplo, a gente fala o que precisa ser falado, né? E assim, graças a Deus, é com tanta verdade e com tanto profissionalismo que a gente não tem nenhum caso de intervenção, de nada, né? Espero que não tenha também, porque a nossa intenção é justamente isso, levar a informação para o nosso público de forma a possibilitar o crescimento de todo mundo, né? De possibilitar o entendimento de uma vida melhor, de uma evolução, literalmente, vamos falar assim. Mas E, eu não e sei se você, eu não sei se você percebe, né, Alda? Parece que tem um mau humor normal, tem um mau humor no trânsito, tem um mau humor nas lojas que você vai comprar. Parece que tem uma falta de educação que foi normalizada. Isso não é normal. Nós precisamos, como você, né, que está fazendo esse programa, que está fazendo essas campanhas aí que eu vi, né, de setembro amarelo, né, do outubro rosa. Além disso, né, e ajudar a população a voltar a ser aquela população que era gentil, que tinha uma gentileza, né? Eu lembro quando eu era criança, né, tinha uma gentileza. A gentileza era normal, né? Mas tem um mau humor que parece que normalizou, né? As pessoas são mal educadas e é normal. Isso não é normal. mas você sabe o que é interessante? Eu acho que, assim, a tecnologia, ela é sempre boa. Eu vou sempre valorizar, por exemplo, uma faca é uma faca. Ela serve para matar uma pessoa ou para passar manteiga num pão. A faca é a mesma. Então, a tecnologia, nesse ponto de vista, é a mesma situação. Eu vejo ela sempre como um potencial para uma ferramenta para o ser humano. Só que depende da forma que você usa. E o que a gente vê, principalmente na juventude, o pessoal fica muito assim, fica muito ligado, fica muito preso nisso aí, nessa parte tecnologicamente falando, né? Então o pessoal fica no joguinho, fica no vídeo, fica assistindo um monte de coisa, e aí perde-se a interação. E aí você acaba tendo estranhos dentro de casa, né? Isso é muito importante estar falando aqui, porque o que a gente está vendo nessa geração Z que está vendo aí, Muito eu bem. alarmei com um estudo de Harvard que eu vi, que é a primeira vez que a geração atual não vai superar a geração anterior, Geração anterior. né? Verdade. Isso É é isso muito mesmo. sério, porque se a gente está falando em evolução, a gente está falando aqui que vai ser mais burra, mais nada disso, né? Senão o vitimismo vem batendo na gente. Mas a gente está falando o seguinte, é questão de evolutiva. Se todo mundo, se toda geração cresce 5%, essa não vai crescer 5%, vai crescer 3%. Um exemplo, estou colocando números aqui, né? Mas justamente vai ter uma evolução, sim, mas vai estar aquém do que a gente vinha trabalhando, né? É mais ou menos assim, eu consigo guardar todo mês uma quantia como reserva. Nessa geração, a quantia que está sendo guardada está sendo muito menor, Ou não vai fazer nem reserva, né? ou então não vai fazer nem Esse, reserva. é esse que é o mal, né? Eu concordo com você, eu acho que a gente precisava ficar mais atento a isso, né? Eu acho que tem que ficar muito atento. Péssimo isso, né? E a tecnologia é assim também, é assim mesmo, né? Eu E acho assim, ela que é sempre boa, né? tem sempre um lado bom em tudo, né? É o excesso. Eu acho que a gente tem que lidar com o excesso, né? Hoje, em bebida faz mal? Não, o excesso faz mal. As pessoas lá da Europa, elas sempre tomam vinho, todo dia, mas é o excesso que faz mal, né? Gordura faz mal, né? O óleo faz mal? Não, é o excesso. Açúcar faz mal? Não, o excesso, mas a tecnologia faz mal? Não, mas o excesso vai fazer mal, né? A gente tem que entender isso, né? O excesso de tudo vai fazer mal. É aquele ditado, né? A diferença entre o remédio e o veneno é justamente a É o quantidade. excesso. É justamente isso. Mas me explica uma coisa. A gente está falando aqui também de violência doméstica, né, e tal. E o que a gente viu isso muito acentuado na pandemia foi porque é o seguinte: as pessoas saíam para trabalhar, aí ficavam o dia inteiro fora, tinha transporte, tinha um monte de coisa, e chegava em casa
já cansado para jantar, para dormir e acordar no outro dia, né? No final de semana, um ia fazer compra, o outro ia jogar bola e por aí vai. Então, acabava que esse convívio era mais suportável. Quando na pandemia isso voltou todo mundo para dentro de casa, e aí uma situação no Brasil, tipo assim, da grande maioria, são casas pequenas, apartamentos pequenos, né? Eu ri demais com o pastor Cláudio, nos comentários dele, ele falando o seguinte: morava numa casa tão pequena que ele e a mulher dele tinham que ter o mesmo sonho, porque não, não cabia dois sonhos na casa. Né? Tão pequenininho que é. Para tomar sol, eles tinham que sair para o sol entrar na casa. É Então, assim, essa é a realidade do Brasil, né? Tem muitos apartamentos que são apertamentos, e aí condicionou todo mundo, e é inevitável que gere estresse de tudo isso. E aí também tem intolerância, falta de compreensão de tudo isso, e aumenta mais ainda. E, consequentemente, vem a violência. Vem a violência do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, contra os filhos, contra os idosos, contra isso tudo. E como você tem visto isso também no seu dia a dia? Você é muito convidado para falar dessa violência das crianças também, mas essa violência você vê ela no geral. Como que você vê isso? eu acho que isso aí foi a consequência. Eu acho que nós estávamos nos afastando da família há muito tempo. Eu vejo a pandemia como a mão de Deus, como se Deus tivesse colocado a mão para a gente voltar para casa, para a gente voltar para a família. Estávamos muito afastados. Essa coisa da gente materialista querer ganhar dinheiro, porque não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. O mundo inteiro muito materialista, muito com esse sonho americano de ter tudo, ter no lugar do ser. Na verdade, nós estamos numa fase, né, que agora nós estamos com parecer, não é nem o ter. Porque as pessoas parecem que têm, porque elas só colocam na mídia social, elas nem têm aquilo. Elas nem têm aquilo. Então, ela fotografa aquilo ali, coloca lá, mas está devendo, o carro não é dela, o carro é lá do consórcio que ela comprou. É do Né? banco, né? É do banco O ainda, né? carro, a casa é do banco, ainda não é dela. Então, parece que é dela, por isso que eu falo que é parecer. Então, a gente estava de um jeito assim, eu estava recebendo crianças órfãs, que elas não tinham pais. Os pais davam tudo, ser pai é dar. Porque, aí eu falava assim, mas esse menino está precisando de limite, você precisa falar não para ele, não tem coragem. Eu não estou em casa, eu vou ficar no sábado falando não para o menino. O sábado que eu ficar com meu filho, eu vou falar não para ele. Eu vou com ele no shopping, com tudo que ele quer. Por quê? Porque nos dias de semana, nem eu nem minha mulher estamos dentro de casa. Eu dou tudo, tudo que eles querem. Isso não é ser pai. Para começar, isso não é nem ser pai, nem ser mãe. Filho precisa de não. Tudo que é excesso passa. Amor demais passa também. E isso não é amor. Isso não é amor. Quem Rosário, ama filho fala não para filho. tem Né? um negócio interessante, que é o seguinte: o pai e a mãe tem que ser pai e mãe, né? Você pode ser amigo também, mas primeiro você tem que ser pai e mãe. Você tem que Pai falar e mãe. não, você tem que colocar o condicionamento, você tem que colocar regras, você tem que Eu instruir. falo, eu falo mais. Eu falo que pai e mãe não é amigo. Ele é próximo. Porque Ótimo. amigo ele tem 100 na rua. Pai e mãe eles têm só um. Só um. A amiga tem um tanto. Não precisa de pai e mãe ser amigo. Ele pode ser próximo. Aliás, próximo é um título lindo. Jesus chamava assim as pessoas, né? Meu próximo, né? Então, próximo é um título lindo que a gente vai ter para o filho. Verdade. Pode ser próximo, pode ser companheiro, pode estar presente muito mais do que um amigo. Pai e mãe é uma hierarquia acima. Tem só dois, um pai e uma mãe. Amigo você tem em qualquer esquina. Fácil. Você até troca quando você vai mudando a idade, né? Você vai renovando. Então, pai e mãe é um papel importante demais.
né? Para ser só uma consequência ali, você está ali naquele momento. Não, é fundamental. Então, precisa de falar não, precisa de estar presente, precisa de escutar, filho. Escutar o que pai e mãe falam, mas não escuta, né? Estão precisando é de ouvido, não é de boca, né? É verdade. Então, aí o que aconteceu na pandemia? As professoras, coitadas, os professores, morro de dó, Não, eles falaram, mas serviu para, inclusive, valorizar as professoras, né? Porque o pai e mãe viram sim, tanto que é difícil aguentar os meninos o dia inteiro dentro de pois casa. é, eles falaram, seu filho não está bem, não. Seu filho está andando com uns meninos ali, que eles não andavam, não, ele está piorando, as notas estão ruins. Eles não davam conta de fazer nada. Tem mãe que chora porque põe filho de castigo. O que adianta chorar? Quem pariu o Mateu que o balanque. Pega ele aí, ele é seu. Não pode passar para a professora. A professora não é educadora. Ela é contribuinte na educação, mas ela não é educadora. Ela não é responsável. E aí, a hora que voltou todo mundo para dentro de casa, que eles olharam e falaram, mas esse menino é meu, gente. Esse menino levado desse jeito é meu? É seu. Muito prazer, seu filho, sua mãe, seu pai. Então, foi uma bênção de Deus. Eles não davam conta de ficar com os filhos. Eles não davam conta dos filhos deles. A brigaiada que esses meninos arrumavam, essa gritaria que esses meninos arrumavam, eles falam, mas o que eu vou fazer com eles? O que chegou no meu consultório, você não acredita. Eu não dou conta dos meus filhos. A mãe em depressão. O pai louco, eu quero separar. Mas ele queria separar dos filhos também. Não tem jeito. Ficar livre, Não né? tem Quer jeito. ficar livre de tudo, né? Não existe divórcio de filho. É, Isso é uma coisa impossível. Os pais até querem, os homens então adoram. Casa com o outro e larga os filhos para a mãe. Não existe. Isso é uma relação indissolúvel. É para sempre. É para sempre. é Não verdade. tem essa, não. Agora, Rosário, você falou um negócio interessante também, que é o seguinte: numa eventual separação, né, os pais em relação aos filhos, quando não abandonam, né, como tanto o pai quanto a mãe, continua com convívio com o filho e tal, e aí vamos partir de uma relação saudável, tá? Uma relação saudável que terminou. Então, não criou raiva, não criou rancor, nem nada. Mas existe um negócio entre alguns pais que é o seguinte, eles ficam naquele negócio, ai, o meu filho tadinho, né? Ele agora está vivendo sem o pai, sem a mãe dentro de casa e tal. E existe um fator de compensação que eles querem fazer. E isso é muito ruim, né? Porque, primeiro que a criança se adapta muito bem a isso, né? Hoje em dia, infelizmente, na escolinha que ele vai lá, tem mais pais separados que pais juntos, infelizmente. É verdade. Então, ele E se vou adapta te muito contar. bem. Uhum. E vou te contar que o menino é muito esperto. Ele É, percebe isso claramente. O outro chegou para mim no dia da criança falando assim, Rosário, consegui. Eu vou ganhar o videogame e a bicicleta. Falei, como assim? conseguiu Eu cheguei negociar. com meu pai e falei assim, a minha mãe vai me dar o videogame no dia da criança. Ele falou, vai? Então nós vamos sair, eu vou comprar a bicicleta que você quer. Aí ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, pai vai me dar a bicicleta, viu? Vai? Então eu vou te dar o videogame que você quer. Olha que os meninos espertos, eles sabem muito mais do pai e da mãe. Eles competem por amor, só que eles estão competindo onde composta. Isso mesmo. Agora, existe duas coisas, né? O poder de negociação da criança aumentou, né? Mas, ao mesmo tempo, também existe um negócio que é o seguinte: essa facilidade de absorver isso da criança, por exemplo, é justamente em relação à bagagem. A gente, com a vida, a gente vai se tornando muito pesado. A gente vai acumulando um monte de coisas, sentimentos, de bens, de um monte de coisa. E para você dar um passo, você está muito pesado. E a criança, ela absorve isso muito mais rápido, por quê? Porque ela tem menos carga para fazer, né? Ela tem muito E menos olha, carga eu vou te emocional, contar menos carga. uma coisa que eu percebo na criança claramente. Quando os pais falam que vão separar, para ela é um alívio, que ela não aguenta discussão mais. Ela não aguenta aquela casa, aquelas brigas mais. Ela não aguenta aquela cara ruim. Ela não aguenta os pais batendo boca. Coisa ruim é pai discutir na frente de filho. Eu lembro.
Meus pais brigavam muito pouco, mas quando eles brigavam, a casa ficava ruim demais. Por quê? Porque o eixo da família é o casal. Se eles estão ruins, a casa toda fica ruim. É verdade. Eu lembro que a gente dormia junto quando meu pai brigava, nós emendava as camas todos. Dormia todo mundo junto. O que, que é isso? Segurança. Minhas irmãzinhas ficavam tudo triste que papai e mamãe brigavam. Eles voltavam logo. Logo nós separávamos as camas de novo, né? Mas estava ruim, né? Era um sintoma, né? Olha, Sintoma de insegurança. Minha irmãzinha pequena fazia xixi na cama, porque papai e é. mamãe brigavam. Olha só, o reflexo, né? Agora, Rosário, olha só. Mas, beleza. Então, aí nós estamos falando de uma fragilidade. E como é que isso vira para uma violência, né? Uma violência doméstica, não só do homem e mulher em si, como também envolvendo a criança, né? Envolvendo, como diz o outro, envolve até o cachorro, coitado. Até o cachorro leva se bobear. Verdade. E o Eu que tenho, que é eu isso? É tenho, uma forma de descarregar, é uma forma de penalizar, tipo assim, eu ganho na força, eu posso não ganhar no argumento, mas eu ganho na força. Tem um ditado que pois eu gosto muito, é o seguinte, quando você eleva a voz, é porque faltou argumento. Eu gosto muito desse ditado. Né? E eu quando você também levanta a mão, adoro. então, quando você levanta a mão, então, é porque faltou até argumento para levantar a voz, né? Então é nesse sentido. Então, É mais ou como é que você menos. analisa isso em relação a esse cenário assim da violência que a gente viu crescendo e que não existe, né? Tá alta a violência doméstica, vamos falar assim, né? Ela E tá ela vai se preocupante. repetindo, né? Porque é assim, o chefe xinga o funcionário, que é o pai chega em casa, xinga a mãe xinga o filho, e o filho xinga o cachorro. Ele bate no cachorro. É uma escada, né? E aí ele vai para a escola e briga com todo mundo. É aquele menino insuportável da escola. Mas quando eu vou falar para a professora, eu sempre falo assim, olha, escuta, de novo, né? Escuta a história dele. Escuta, porque nós não conseguimos odiar uma pessoa que a gente conhece a história. Você pode odiar aquele menino porque ele quebrou o rodo na servente, ele bateu no colega, ele quebra a carteira todo dia. Senta com ele, escuta a história dele, nunca mais você vai odiar ele. Nós não somos capazes de odiar a pessoa que a gente estudou a história. Você vai entender ele. Você vai entender que a história é muito ruim. A violência ela é construída num lugar em que ela é aceita. Ela é aceita. Aquele menino violento, ele vem de um contexto violento, né? A gente não entende essa coisa, né? Mas é assim. Um exemplo que eu adoro dar é dos árabes, né? Se você comer na casa deles e não arrotar, você não gostou da comida, é falta de educação. Aqui para nós arrotar é falta de O educação inverso, né? extrema. Então, você está vendo que a diferença é do contexto? Então, lá naquele contexto, a agressão não é vista como agressão. Aliás, ela é natural. E é aí que ela se torna violência. Porque a agressão é o nosso meio de defesa. A agressão ela é nosso escudo protetor. Todos nós precisamos desenvolver agressão. Eu tenho uma cliente que ela não tinha agressão nenhuma, foi muito protegida. Um dia que eu trabalhava em Belo Horizonte, né? O dia que ela saiu do meu consultório, que estava aqueles pivetes lá, aqueles arrastão, ela foi toda cortada. Ela não saiu do lugar, ela paralisou. Então, nós precisamos da agressão para nos defender. Senão, você não corre, É você não verdade. foge, você não se protege. Você precisa da agressão. Agora, o contexto da violência não é agressão. Ela passa, que a violência, ela não é nosso escudo protetor, ela é um canhão, ela nos destrói. E é permitido. Isso é que é o difícil. Naquele contexto, ela é permitida. A criança que sofre abuso sexual não é porque ela tem um pai abusador, um irmão abusador. Falhou a proteção daquela criança por muitos ali. Isso falhou. E eles acham aquilo normal.
geralmente falhou por muitas gerações, porque hoje a gente já sabe, né, que aquilo se repete por várias gerações, aquilo é normal. Aquele amor incestuoso é considerado normal. A mãe não faz nada para protegê-la, porque aquilo aconteceu com ela. O pai da mãe fez isso com ela. Então, ela acha que aquilo é normal. Então, é muito difícil isso, da gente entender como uma coisa, né? Porque a gente acha louca. É muito complicado. E isso que você está falando, isso que você está falando é tão importante porque uma das coisas, uma das tríades que fazem a gente, eu falo que é o seguinte: uma tríade é como você se alimenta, né? Outra tríade, que é muito importante, que é o que você está falando, é o meio em que você vive, o que que você ouve, o que você vivencia. E a terceira é quem você acha que você é. Essa tríade faz quem somos, né? E por isso que é tão importante, tem uma propaganda muito linda, que é o seguinte: uma criança seguindo um adulto, e ele vai fazendo coisas e a criança vai repetindo atrás, né? Ganhou o prêmio essa É, propaganda. exatamente. Então, crianças veem, crianças fazem, né? Então, é exatamente isso. Porque a criança, a gente falou aqui, ele é leve, ela não tem bagagem. Mas o que que ela faz durante a vida inteira? Ela coloca coisa para dentro, é uma esponja. Então, ela vai absorvendo tudo isso. Então, ela aprende conhecimento, ela aprende modo de tratar as pessoas. Então, provavelmente, se o pai trata a mãe que não está legal, o filho vai tratar a Vai futura esposa repetir. e por aí vai, né? Vai repetir. Isso aí é uma consequência que vai acontecer, sim. Só que nessa linha, a gente tem visto muito isso aí, dessa violência em todos os cantos. A gente está vendo uma violência maior que eu vejo, que é a da guerra também hoje, que é uma violência sem. Como é que você mata uma pessoa? Né? É aquele negócio, se Lá não mata um, né? Mata milhões. milhões, e muitas vezes sem ter noção do que está acontecendo. Né? Eu vi uma reportagem uma vez que o cara que soltou a bomba de Hiroshima, ele ficou depressivo, ele não acreditou naquilo que ele fez, ele não esperava que aquilo, né? Só que aquele negócio, se eu tô com uma arma na mão, eu não tenho que esperar coisa boa vindo de mim, porque É onde eu verdade. vou apontar essa arma, eu vou causar um problema, né? Então eu vou causar uma situação comigo e tal. E a gente tem que tomar esse cuidado muito extremo, né? Uma coisa, Rosário, que eu queria também, a gente está, olha só, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Nós já, Voou já, né? nós já Também acho. estamos aqui, o pessoal tem certeza que o público está lá assim, mas gente, olha só, eu vou deixar vocês aqui, já que nós vamos trazer a Rosário de novo, para a gente falar mais disso, porque é um assunto que requer muita importância e divulgação por nossa parte, né? A gente está aqui para Verdade, fazer isso. verdade. Quanto mais divulgar, melhor. As pessoas Exatamente. precisam Eu estar queria, informadas. eu queria então que você fizesse as suas considerações finais e deixasse também as suas mídias sociais, o pessoal entrar em contato, o pessoal fazer contato com você. Tá. O que eu quero falar é uma frase de uma ecoeducadora chilena. Ela fala que nós temos muitas coisas que nós podemos esperar. Nós podemos aguardar. A criança não. Nós temos amanhã. A criança é hoje. O nome dela é hoje, porque é hoje que os ossos dela estão sendo formados, o sangue dela está sendo formado, o nome dela é hoje. Então, é hoje que a gente precisa fazer. Então, nós temos que ajudar a salvar as crianças. E essa questão do abuso sexual, ele não é uma questão emocional, é uma questão social. Primeiro a gente salva as crianças, depois nós vamos tratar o que ela passou, o trauma que ela teve. Mas nós primeiro precisamos tirar as crianças da situação de abuso, porque senão aquilo vai reincidindo, vai piorando. Depois nós vamos fazer terapia com elas. Então nós precisamos primeiro, e a primeira coisa é a denúncia. Tem que denunciar para o Conselho Tutelar. E o Conselho tem feito trabalhos maravilhosos, gente. Eles tiram do abusador, né? Eles levam a criança, elas são retiradas, né? Aí depois retira o abusador, devolve ela para a família. E aí a família toda faz terapia familiar, de reintegração da criança. Muito bom o trabalho, eu tenho que admitir, temos conseguido coisas boas. Pena que é pouco, porque a cada 8 minutos, uma criança
ou um adolescente sofre abuso sexual no Brasil. 8 minutos. Nós podemos trabalhar, que a gente não dá conta, né? Mas nós precisamos dessas denúncias. Nós precisamos, né? Bom, meu nome é Rosália Campolina. Eu sou terapeuta em Sete Lagoas, mas eu atendo online, então atendo o Brasil inteiro. O meu Instagram é Ribeiro Campolina, @Ribeiro Campolina. O meu Facebook também, né? E eu adoro trabalhar com gente. É a coisa que eu mais gosto de fazer. É falar, né? Eu estou com um trabalho agora, no mês que vem, num congresso europeu, né? Brasil-Portugal, que é do Brain Connection, né? E lá vou falar sobre abuso sexual também. A minha palestra, a minha aula é sobre abuso sexual intrafamiliar, quando o inimigo é íntimo. E aí é aberto, né? As pessoas que querem ver. Tá? E Perfeito. quero agradecer a você, né, Aldrin? É isso aí. Você tem nome de astronauta, mas é bem ligado nas coisas daqui da Terra, né? Eu vivo no mundo da Lua e da Terra, tá? Mas, Rosário, olha, a satisfação, adorei o bate-papo com você, muito obrigado, muita informação relevante, importante, esse tema tão importante, né? E olha só, e a gente vai fazer outra versão, sim, como eu já tinha combinado com você, eu já sabia que ia ser bom, eu já tinha combinado antes, mas nós vamos fazer uma outra versão, tá? E mais uma vez, muito obrigado por você participar aqui com a gente. Gratidão a você, obrigada a todos que estão assistindo, né, que se dispuseram a assistir, e põe perguntas aí para da próxima vez a gente já ter material para responder, né, Aldrin? Isso é aí. muito legal. Perfeito. Obrigado. Gente, e a gente vai chegando ao final de mais um programa. Já agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todo mundo que nos segue, entre os comentários, e é igual a Rosária falou, coloca lá tema, sugere o que vocês quiserem. O canal das nossas mídias sociais são para vocês. Então, fique à vontade. É @AjaCert. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente. E o programa Papo Coach fica por aqui. E a gente se vê no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.